A questão do Pirara se arrasta por décadas, envolvendo disputas territoriais entre o Brasil, o Reino Unido e os povos indígenas da região amazônica, especialmente os Macuxis. Essa complexa questão, que começou em 1840, só seria resolvida em 1904, após uma arbitragem internacional conduzida pelo rei italiano Vítor Emanuel III. Vamos entender a fundo como esse processo se desenrolou e o impacto de cada etapa desse conflito. Lá nos anos 1830 e 1840, o Brasil ainda estava consolidando seu território após a independência de Portugal, e as regiões do norte e do oeste do país eram áreas de difícil controle devido à vastidão e à presença de diversos povos indígenas. A região do Pirara, que abrange áreas no estado de Roraima, era habitada pelos Macuxis, um dos grupos indígenas mais importantes da região da fronteira com a Guiana Britânica, a atual Guiana. Foi nesse cenário que o missionário britânico Thomas, defensor dos Macuxis, pediu ajuda ao governo britânico, alegando que os povos nativos estavam sendo oprimidos pelas autoridades brasileiras. O pedido de intervenção visava garantir a proteção dos indígenas, que estavam sendo forçados a trabalhar nas plantações e enfrentando abusos. O governo britânico, com interesses próprios na região, e tendo a Guiana Britânica como uma colônia, respondeu positivamente ao apelo, enviando forças para a região. Embora o pedido de Thomas fosse, em um primeiro momento, por razões humanitárias, a situação logo se entrelaçou com a disputa territorial. O Reino Unido buscava expandir suas influências na região amazônica, e o Brasil, já fragilizado pela recente independência, não estava disposto a permitir a intervenção britânica em suas terras. A partir de então, iniciou-se um conflito diplomático, e o Reino Unido tinha interesses estratégicos na região da Guiana Britânica, e considerava a região do Pirara de importância vital, não apenas pelos recursos naturais, mas também pela posição geopolítica. A presença de missionários britânicos como Thomas foi usada como pretexto para consolidar uma presença mais forte, com o objetivo de exercer pressão sobre o Brasil e outras potências europeias que começavam a atuar na América do Sul. Por outro lado, o Brasil enfrentava uma dificuldade interna significativa. A jovem nação brasileira estava em processo de organização, lidando com revoltas internas, como a revolta dos Malês e o desafio de integrar a Amazônia à sua soberania. Além disso, havia a questão da falta de infraestrutura para se estabelecer firmemente nas fronteiras distantes, o que gerava insegurança e instabilidade nas regiões mais remotas. O governo brasileiro reagiu à presença britânica na região com medidas de contenção, mas as condições para um conflito armado eram desfavoráveis para o país, que não possuía uma força militar suficientemente forte para enfrentar os britânicos em solo amazônico. Com isso, em 1850, o Brasil começou a reforçar o controle da região, enviando tropas para consolidar sua presença na área, mas a disputa entre as duas nações não foi resolvida. O Reino Unido, por sua vez, buscou diplomacia para ganhar vantagens territoriais, e o Brasil, por questões de soberania, não podia ceder sem um enfrentamento direto. O conflito se arrastou até o início do século XX, quando as tensões entre o Brasil e o Reino Unido estavam prestes a resultar em um conflito militar. As potências europeias, como a França e a Alemanha, estavam cada vez mais envolvidas em disputas por colônias e territórios no mundo, e as questões de fronteiras começavam a ser tratadas com maior ênfase na diplomacia internacional. Foi nesse contexto que o Brasil e o Reino Unido concordaram em recorrer a um árbitro neutro para resolver a disputa. O escolhido foi o rei da Itália, Vítor Emanuel III, que, embora não tivesse interesses diretos na região, era visto como uma figura imparcial. Em 1904, o monarca italiano ouviu os argumentos dos dois países e, após meses de análise, proferiu sua decisão. O Brasil deveria ceder 60% da região do Pirara para o Reino Unido. Esse veredito foi visto como um golpe para o Brasil. A decisão de um monarca europeu distante dos problemas locais foi encarada como uma grande frustração, especialmente porque o Brasil havia lutado para manter a soberania sobre a região, que, na prática, possuía importância estratégica devido à sua proximidade com outras áreas de exploração de recursos naturais. A arbitragem representou para muitos brasileiros uma humilhação e uma confirmação da fraqueza do país em questões internacionais. E a decisão de Vítor Emanuel III teve consequências profundas para o Brasil, que perdeu uma parte significativa de seu território. O governo brasileiro não tinha como contestar a decisão, já que havia assinado previamente a concordância com a arbitragem. O impacto dessa perda do território foi sentido em diversas maneiras. Primeiramente, o Brasil passou a ser visto como um país vulnerável frente às potências europeias, que, através de arbitragens e negociações internacionais, podiam redesenhar suas fronteiras. Para o Reino Unido, a arbitragem consolidou sua presença na região e fortaleceu seus interesses na Guiana Britânica. O controle do Pirara dava acesso às terras férteis e recursos como ouro, o que foi fundamental para a exploração da região nos anos seguintes.
Além disso, a presença britânica no território brasileiro também serviu como um ponto de apoio estratégico para o Reino Unido em sua corrida imperialista na América do Sul. A decisão teve um efeito negativo para os macuxis e outros povos indígenas da região. A divisão territorial prejudicou ainda mais a relação dos indígenas com os colonizadores, pois com a ampliação da presença britânica, os povos nativos se viram cada vez mais pressionados e ameaçados pela exploração e pela colonização. Muitos grupos indígenas perderam suas terras e a situação de exploração se intensificou. Embora a arbitragem tenha resolvido a disputa imediata, o impacto das decisões tomadas em 1904 ainda ressoa na história. Para o Brasil, a questão do Pirara refletiu as dificuldades que o país enfrentava para consolidar sua soberania sobre as vastas regiões amazônicas, ainda mais quando confrontaram com potências imperialistas que exerciam grande influência internacional. O Reino Unido, por sua vez, consolidou sua presença na região, mas também teve que lidar com as reações e o ressentimento de um país que, apesar da perda, ainda tinha uma crescente identidade nacional. Para os povos indígenas, as consequências foram mais profundas, já que a ocupação colonial continuaria a impactá-los negativamente, com as mudanças territoriais afetando diretamente seu modo de vida. A arbitragem de 1904 também abriu um precedente importante para a diplomacia internacional do século XX, pois demonstrou como as disputas territoriais poderiam ser resolvidas sem recorrer a guerras, mas sim por meio de mediações diplomáticas. Embora tenha sido uma solução pacífica, o impacto da decisão ainda causou frustrações e dificuldades para os envolvidos. E a história da questão do Pirara é um exemplo das complexas relações internacionais e dos desafios que os países enfrentam para manter sua soberania diante das pressões externas. A arbitragem de 1904, decidida por Vítor Emanuel III, redefiniu as fronteiras do Brasil e do Reino Unido, mas também deixou um legado de tensões políticas e sociais. Ao longo de décadas, as disputas de poder e as intervenções externas demonstraram a vulnerabilidade do Brasil e a importância de seu processo de construção nacional. Por outro lado, o Reino Unido consolidou sua posição estratégica na região, enquanto os povos indígenas da Amazônia continuaram a sofrer as consequências do processo de colonização.